O silêncio que se segue à morte não é vazio, é pesado, tem uma densidade específica, como o ar antes de uma tempestade elétrica. Às 4h17 da manhã, o monitor cardíaco ao lado da cama do meu pai parou de bipar. A linha verde no visor ficou contínua, emitindo um som agudo e interminável que parecia cortar o ar gelado do quarto. O oxigênio continuava a sibilar na máscara, um desperdício mecânico agora que os pulmões tinham desistido. Eu não chamei a enfermeira imediatamente. Eu sou engenheiro. Sei reconhecer quando um sistema entra em colapso irreversível. Não há conserto para a falência múltipla de órgãos, assim como não há escoramento para um prédio cuja fundação cedeu. Desliguei o aparelho. O silêncio tomou conta do quarto. Segurei a mão dele, uma mão grande, calejada, que décadas atrás ergueu o império Siqueira Construtora, mas que agora era apenas pele, osso e manchas senes. Descansa, general. Sussurrei, sentindo o frio da pele dele contra a minha. A obra acabou. O cronograma foi cumprido. Arthur Siqueira, o patriarca, estava morto. Durante os últimos 10 anos, este quarto no solar do Morumbi foi o meu mundo e o meu canteiro de obras. Enquanto meus irmãos viajavam o mundo, gastando os dividendos da empresa que o pai fundou, eu fiquei. Eu, Fernando, o filho caçula, o único que herdou o diploma de engenharia e, ironicamente, o único que parou de construir pontes para limpar fraldas geriátricas, triturar sopa e administrar a demência de um gigante que esqueceu o próprio nome. Meus irmãos, Cláudio, o primogênito, vive em Miami, auto-intitulado investidor anjo, mas, na verdade, um especialista em queimar capital em startups que nunca decolam. Não vinha ao Brasil há 3 anos. O business não para, Fernando. O Timizone me mata. Renata, a do meio, vive na ponte aérea Rio-Paris, influenciadora digital, coach de prosperidade quântica. A última vez que viu o pai foi no Natal de 2019 e passou a ceia inteira fazendo stories sobre gratidão, sem nem segurar a mão do velho por nojo do cheiro de remédio. Mas agora, às 9h da manhã, o cenário mudou drasticamente. O corpo do meu pai ainda estava na cama, aguardando o translado da funerária, quando ouvi o som inconfundível de pneus cantando na brita da entrada. Fui até a janela, afastando a cortina pesada de veludo. Um Porsche Cayenne preto e uma Mercedes conversível pararam diante do pórtico colonial. A morte tem uma frequência específica que atrai certo tipo de fauna. Os abutres pousaram, não pelo luto, mas pelo inventário. Desci a escadaria de mármore travertino. A casa estava silenciosa e empoeirada. Eu dispensei os empregados na noite anterior para garantir a privacidade final do pai. Apenas eu e ele no fim. A porta da frente abriu-se antes que eu chegasse ao hall. Eles tinham as chaves, claro, nunca usaram para visitar, mas para invadir funcionavam perfeitamente. Cláudio entrou primeiro. Usava um terno de linho claro, mocassim sem meia e óculos escuros de marca, segurando um copo do Starbucks como se estivesse caminhando na Faria Lima. Renata veio logo atrás, filmando a entrada com o iPhone num estabilizador de última geração. Gente, olha essa energia! Ela sussurrava para a tela, com uma voz embargada totalmente artificial. Um dia triste, o fim de uma era. O papi descansou, gratidão eterna. Eles pararam no hall. O cheiro de éter, mofo e velhice fez Renata torcer o nariz retocado. Fernando! Cláudio chamou, tirando os óculos e olhando ao redor com desprezo. Onde ele está? No quarto. Respondi parando no último degrau da escada. Eu vestia uma camiseta preta velha e jeans surrados. Estava sem dormir há 30 horas, a barba por fazer, mas a minha mente estava afiada como um bisturi. A funerária chega em 10 minutos. Cláudio assentiu, consultando o Rolex Submariner no pulso. Ótimo,
O advogado da família já está a caminho. Precisamos agilizar o atestado de óbito para abrir o inventário ainda esta semana. Tenho voo de volta na terça-feira. O mercado em Miami está volátil. Não posso ficar preso em burocracia tupiniquim. Ele não perguntou como foi o fim. Não perguntou, você está bem, irmão? Não me deu um abraço. Ele perguntou sobre o prazo, eficiência corporativa aplicada ao luto. Renata guardou o celular e olhou para as paredes do hall, onde algumas manchas de infiltração desenhavam mapas de umidade. Meu Deus, Fernando, você deixou a casa cair aos pedaços. Olha essa infiltração no teto. Isso vai desvalorizar o imóvel em pelo menos 20% na avaliação de venda. Que desleixo! Eu estava ocupado mantendo o dono da casa vivo, Renata. Respondi com a voz fria. A infiltração não gritava de dor à noite. O pai gritava. Ela revirou os olhos, impaciente. Ai, não começa com o martírio e o vitimismo. Você morou aqui de graça por 10 anos. Não pagou aluguel, não trabalhou, viveu da aposentadoria dele enquanto a gente construía carreiras internacionais lá fora. O mínimo que podia fazer era passar uma tinta na parede e manter o patrimônio valorizado. Senti o sangue bombear nas têmporas, morar de graça. Eu abri mão de uma proposta de sociedade numa multinacional alemã para cuidar do pai quando o Alzheimer começou. Eu administrei cada centavo da aposentadoria dele para comprar remédios importados e pagar o oxigênio, enquanto Cláudio e Renata sangravam as contas da holding familiar até a empresa ser vendida. Mas eu me calei. O pai me ensinou uma regra básica de engenharia civil. Não gaste energia tentando explicar física quântica para um tijolo. Cláudio subiu as escadas, passando por mim, sem me tocar. Vou ver se o cofre do escritório está trancado. Ele tinha uns relógios Patek Philippe e umas barras de ouro da época da inflação. Precisamos garantir que nada sumiu durante a sua gestão, Fernando. Sabe como é? A oportunidade faz o ladrão. Ele olhou para o meu pulso nu. A insinuação era clara. Ladrão. Não se preocupe, Cláudio, disse calmo. O único relógio que ele usava era um Casio de plástico de R$ 50. Os Patek Philippe ele vendeu em 2018 para pagar a sua fiança e os advogados naquele acidente de carro em Miami. Lembra? Ou a cocaína apagou essa parte da memória? Cláudio parou no meio do degrau. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Olha como fala comigo, seu inútil. Eu sou o primogênito. Eu sou o inventariante natural. Eu decido o que acontece aqui. E a primeira decisão é: essa casa vai à venda assim que o enterro acabar. 25 milhões, dividido por 3. E você, Fernando? Renata completou, com um sorriso doce e venenoso. Vai ter que procurar um lugarzinho para morar. Tipo, rápido. O corretor de imóveis de luxo traz clientes amanhã de manhã. Eles subiram para vistoriar o patrimônio, batendo os saltos no chão de madeira. Eu fiquei no pé da escada, sozinho. Eles acham que o jogo acabou. Acham que o pai morreu sem saber quem eles eram. Eles acham que eu sou apenas o irmão fracassado que serviu de enfermeiro de luxo. Eles esqueceram que eu sou engenheiro. Eu não apenas cuidava dele. Eu cuidava dos arquivos. Ontem à noite, num momento raro de lucidez terminal, o velho Arthur segurou meu braço com uma força surpreendente. Fernando, eles vêm buscar a carne. Deixe eles morderem. Mas quando chegarem no osso, mostre o projeto final. Tateei o bolso traseiro da minha calça jeans. O envelope pardo estava lá, grosso, pesado, lacrado com cera vermelha à moda antiga. Eu não o abri ainda. O pai disse para abrir apenas na hora da partilha. Ouvi os passos dos meus irmãos no andar de cima, abrindo gavetas com violência, procurando o espólio. Os abutres pousaram no telhado, mas eles esqueceram de checar a fundação. E eu sou o único que tem a planta. A campainha tocou, era a funerária. Vamos começar o show.
Sussurrei para a casa vazia. A morte tinha sido a parte fácil. A demolição controlada da minha família começava agora. O enterro do meu pai foi, essencialmente, um evento de networking corporativo. O cemitério do Morumbi estava cinzento e úmido, um clichê climático que parecia encomendado para a ocasião. Enquanto o caixão de mogno descia à terra úmida, eu observava a estrutura da minha família colapsar em tempo real. Renata estava na primeira fila, usando um vestido preto de grife e óculos escuros grandes demais, dignos de uma viúva italiana de filme. Ela chorava copiosamente, ou pelo menos produzia sons de choro convincentes. Com a mão direita, ela segurava um lenço de seda. Com a esquerda, mantinha o celular discretamente posicionado para gravar stories do caixão descendo. Eu podia imaginar a legenda. Hoje o céu ganhou uma estrela. Descanse, meu herói. O legado continua. Hashtag luto, hashtag pai, hashtag family first. A mesma filha que não veio visitá-lo quando ele quebrou o fêmur há 2 anos, porque estava num retiro espiritual de silêncio, em Bali. Ao lado dela, Cláudio, o primogênito. Ele não chorava. Ele olhava para o relógio a cada 30 segundos, impaciente. Durante a oração do padre, eu o vi digitar mensagens furiosas no BlackBerry. Ele ainda usa um, acha vintage e seguro. Provavelmente estava dando ordens de venda para corretoras em Miami, liquidando posições antes que a notícia da morte do patriarca afetasse a credibilidade dele. Embora a empresa já não fosse nossa há anos, eu fiquei atrás. O filho invisível, o engenheiro da manutenção. Eu não chorei. A minha despedida tinha sido no quarto, às 4 da manhã. Ali, diante da plateia, eu mantive a postura rígida de uma viga de aço. Quando a última pá de terra caiu, Cláudio virou-se para mim. Vamos para casa. O corretor já está lá. Corretor? Perguntei, limpando a lama do sapato social velho. O pai acabou de ser enterrado, Cláudio. Tenha um mínimo de respeito. O mercado imobiliário não respeita luto, Fernando. O metro quadrado no Pacaembu está em alta histórica e temos liquidez para resolver. Precisamos listar o imóvel hoje. Você entende de fluxo de caixa, não entende? Voltamos para o solar. A casa, que horas antes era um lar em luto, tinha virado um showroom. Havia um homem de terno azul brilhante na sala, medindo as janelas com uma trena a laser. Era o tal corretor de luxo, Ricardo. Renata já tinha subido para o quarto da mãe, que estava trancado há anos, para selecionar o que doar. Eu sabia que ela estava procurando as joias e as bolsas vintage. Fui para a cozinha beber água. A minha garganta estava seca como lixa. Cláudio entrou logo atrás, fechando a porta com um clique suave, mas definitivo. Ele colocou uma pasta de couro sobre a mesa de madeira maciça da copa. Senta aí, Fernando. Precisamos alinhar os ponteiros. Eu continuei em pé, encostado na pia, de braços cruzados. Prefiro ficar em pé. O que você quer? Vamos ser práticos. Cláudio abriu a pasta e tirou um documento com várias vias. Esta é uma procuração de plenos poderes para a venda do imóvel e liquidação do espólio. Eu sou o inventariante. A Renata já concordou e assinou. Falta a sua assinatura. Olhei para o papel. Era uma sentença de despejo disfarçada de burocracia. O pai deixou um testamento? Perguntei, testando o terreno. Não que a gente saiba, e mesmo se deixou, a lei brasileira é clara. 50% é legítima dos herdeiros necessários. Nós somos 3. A casa vale 25 milhões. Dá 8 milhões para cada um, descontando impostos e comissões. Você assina, a gente vende, e você pega o seu terço, aí vai, sei lá, construir pontes na África. Eu moro aqui, Cláudio. Esta é a minha casa. Morava. Ele corrigiu frio. Você era o cuidador. O paciente morreu. A função acabou. O contrato encerrou. Ele deu um passo à frente, invadindo o meu espaço pessoal, cheirando a perfume importado e café.
Olha, Fernando, eu sei que você acha que tem direitos morais porque trocou as fraldas dele. Mas moral não paga IPTU. Essa casa custa R$ 30.000 por mês só de manutenção básica, jardineiro e segurança. Você tem 30 mil por mês? Eu não tinha. A minha conta bancária tinha as economias de uma vida de engenheiro júnior que parou no tempo. Eu não vou assinar nada hoje. Cláudio suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta e lenta. Eu achei que você ia dificultar. Por isso, eu trouxe o plano B. Ele tirou outro documento da pasta. Um dossiê. Isso aqui é um relatório preliminar de auditoria. Eu pedi para o meu contador levantar os extratos da conta do pai dos últimos 10 anos. Ele jogou ao papel na mesa. Você tinha a procuração para movimentar a aposentadoria e os dividendos dele. Eram quase 40 mil por mês. Onde está esse dinheiro, Fernando? A casa está caindo aos pedaços. O pai usava roupas velhas. O dinheiro foi para remédios, enfermeiras 24 horas, oxigênio. O plano de saúde não cobria o home care de alta complexidade. Você tem ideia de quanto custa uma UTI domiciliar? Será? Cláudio sorriu. Um sorriso de tubarão que sente cheiro de sangue. Ou será que o engenheiro fracassado estava desviando verba para manter o próprio vício em não fazer nada? Você é um canalha. Eu sou um homem de negócios. Se você não assinar a venda da casa hoje, eu abro um inquérito policial amanhã por apropriação indébita e abuso de incapaz. Vou congelar a sua parte da herança por anos. Você vai sair daqui sem casa, sem dinheiro e com a ficha suja na polícia. Olhei para ele. Ele estava a falar sério. Ele me processaria. Ele usaria o dinheiro que ele não gastou com o pai para destruir o irmão que gastou a vida com o pai. Senti o envelope no meu bolso traseiro, o envelope lacrado com cera. O peso dele parecia aumentar, queimando contra a minha pele. O pai sabia. Ele sabia exatamente quem eram os filhos dele. Quando chegarem no osso, mostre o projeto final. Respirei fundo. Calculei a carga. A estrutura do Cláudio parecia sólida, mas era baseada em arrogância. E a arrogância é um material frágil, sob tensão súbita. Tudo bem, Cláudio, disse, baixando o tom de voz, fingindo derrota. Você venceu. Eu não tenho como brigar com advogados. O sorriso dele alargou-se. Eu sabia que você era racional no fundo. Assina aqui. Não agora. Cortei. O documento precisa de firma reconhecida e testemunhas para ter validade jurídica plena. Amanhã, às 10 horas, aqui na biblioteca. Chame o advogado da família, o Dr. Abreu. Chame a Renata. Vamos fazer a leitura do inventário e a assinatura da venda. Tudo oficial. Cláudio hesitou, desconfiado. Amanhã, às 10 horas. Sem truques. Sem truques. Eu só quero garantir a minha parte. 8 milhões, certo? Certo. 8 milhões. Ele relaxou, guardando os papéis. Inteligente, Fernando. Amanhã, então. Enquanto isso, comece a empacotar as suas coisas. O staging da casa para as fotos começa na quarta-feira. Ele saiu da cozinha vitorioso. Ouvi ele gritar para a Renata na sala. E está resolvido. Ele dobrou. A casa é nossa. Fiquei sozinho na cozinha. Peguei um copo de água. A minha mão não tremia. Eles acham que eu dobrei. Eles não sabem que, na engenharia de demolição, às vezes você precisa aliviar a tensão de uma viga mestra apenas para reposicionar a carga explosiva no lugar mais vulnerável. Tateei o envelope. Amanhã, às 10 horas, o Solar dos Medeiros vai testemunhar a maior implosão da sua história. E não vai sobrar tijolo sobre tijolo. Quarta-feira, 9 horas e 55 minutos. A biblioteca do Solar do Morumbi cheirava a cera de madeira antiga, café forte e ambição desenfreada. Eu estava sentado na poltrona de couro verde que costumava ser do meu pai. Era um lugar estratégico, de costas para a janela, deixando o meu rosto na sombra
e obrigando os meus irmãos a olharem contra a luz do sol da manhã. Do outro lado da mesa de carvalho maciço, o Conselho Administrativo do Caos estava reunido. Cláudio vestia um terno azul marinho impecável, consultando o celular a cada 10 segundos. Ele trouxe o corretor de imóveis, Ricardo, que aguardava no canto da sala, como um abutre júnior, segurando uma planta baixa da casa. Renata estava ao lado de Cláudio, impaciente, roendo a unha do polegar e destruindo a manicure francesa de R$ 300. Ela já tinha separado 3 caixas de objetos sentimentais, leia-se prataria e cristais bacará, no hall. E na cabeceira, o Dr. Abreu, o advogado da família, há 40 anos, um homem de 70 anos, com a postura curvada, de quem carrega segredos demais. Ele parecia desconfortável, limpando os óculos obsessivamente. Vamos começar logo com isso, Cláudio disse, jogando uma caneta Montblanc na minha direção. Ela deslizou pela madeira e parou na minha frente. O Ricardo precisa liberar o fotógrafo para fazer o tour virtual da casa ao meio-dia. Fernando, assine a autorização de venda e a renúncia de usufruto. Olhei para a caneta. Bom dia para você também, Cláudio. Sem teatro, Fernando. Você concordou ontem. 8 milhões limpos na sua mão em 30 dias é mais dinheiro do que você ganharia em 10 vidas construindo puxadinhos. Assina logo. Renata suspirou, dramática. Fernando, por favor, eu tenho um voo para Paris amanhã à noite. Não complique. A gente sabe que você precisa desse dinheiro tanto quanto nós. Ou vai viver de quê? De saudade? Peguei a caneta. Girei-a entre os dedos. A engenharia me ensinou que a estabilidade de uma estrutura depende de onde você aplica a força. Eu concordei em vender. Disse calmamente. Se essa for a vontade expressa do proprietário. O proprietário morreu! Cláudio explodiu, batendo na mesa. Agora somos nós, 33% para cada um. Democracia corporativa. A maioria vence. 2 contra 1. Venda aprovada. Dr. Abreu limpou a garganta. O som foi seco, como papel rasgando. Acalmem-se. Antes de qualquer assinatura, precisamos formalizar a abertura do testamento. Cláudio riu, sarcástico. Que testamento, Abreu? O pai não tinha testamento. Ele mal lembrava o próprio nome nos últimos anos. Ele não tinha um testamento público. Corrigi, levantando-me. Levei a mão ao bolso interno do meu paletó preto, o único terno que eu tinha usado em enterros e formaturas. Tirei o envelope pardo. O lacre de cera vermelha estava intacto, com o brasão da família, um compasso e um esquadro. Coloquei o envelope no centro da mesa. O som do papel pesado batendo na madeira silenciou a sala. — O que é isso? Renata perguntou, esticando o pescoço. — O projeto final, respondi. O pai me entregou isso na noite anterior ao colapso. Ele estava lúcido, Cláudio, mais lúcido do que você esteve em toda a sua carreira de investidor. O advogado rompeu o lacre. Ele tirou 3 folhas de papel almaço, escritas com a caligrafia trêmula, mas firme, de Arthur Siqueira. Abreu ajustou os óculos e começou a ler. Eu, Arthur Siqueira, deixo aqui minhas últimas vontades aos meus filhos Cláudio e Renata, que venderam as ações da empresa e esqueceram o caminho de casa. Não vos culpo. A ambição é um defeito de fabricação que eu mesmo introduzi no sistema. A lei brasileira obriga-me a deixar 50% do meu patrimônio aos meus herdeiros necessários. Portanto, a legítima será dividida igualmente entre os 3. Cláudio soltou o ar aliviado. Sorriu para mim. Viu? Drama desnecessário. Ele dividiu tudo. Vamos vender. Espere, disse Abreu, levantando a mão. Tem a segunda parte, sobre a parte disponível. O sorriso de Cláudio desapareceu. Abreu leu, a voz grave. No entanto, sobre a parte disponível de 50% do meu patrimônio total e em
reconhecimento aos 10 anos de vida, carreira e saúde que ele sacrificou para ser as minhas pernas e a minha memória. Eu deixo a totalidade da minha parte disponível ao meu filho, Fernando Siqueira. A sala explodiu em silêncio. Fiz o cálculo mental rápido em voz alta. A casa vale 25 milhões. 50%, legítima, é dividido por 3. Dá 4,1 milhões para cada um. Os outros 50%, disponível, são meus inteiros. Total do Fernando, 16,6 milhões. 66,6% do imóvel. Total do Cláudio, 4,1 milhões. 16,6%. Total da Renata, 4,1 milhões. 16,6%. Eu não tinha apenas 1/3. Eu tinha a maioria qualificada. Eu era o sócio majoritário do solar do Morumbi. Isso é fraude! Cláudio gritou, vermelho. Ele coagiu o velho. Eu vou contestar. Pode contestar, disse o Dr. Abreu. Mas o testamento foi validado por 3 testemunhas. Eu, o médico geriatra e o padre da paróquia. Está blindado, Cláudio. Cláudio olhou para mim com ódio puro. Parabéns, Fernando. Você conseguiu a maior parte. Mas sabe de uma coisa? Isso não muda a liquidez. A lei diz que se um condômino exige a venda de bem indivisível, o bem vai a leilão. Nós vamos forçar a venda judicial. Você vai ter que vender a casa de qualquer jeito para nos pagar. Exato. Renata guinchou. Vamos vender. Eu quero os meus 4 milhões agora. Eu olhei para os dois. Eles eram previsíveis como a gravidade. Vocês estão certos sobre a matemática da venda. Se for um bem indivisível, caminhei até a janela e abri as cortinas. Doutor, leia o parágrafo final. Sobre a natureza do ativo, Abreu sorriu. Declaro, para fins legais, que o solar do Morumbi contém no subsolo o acervo técnico completo da Siqueira Construtora, catalogado como patrimônio histórico. Crio um usufruto vitalício de administração em nome de Fernando Siqueira. Enquanto ele viver e cuidar do acervo, a casa não pode ser alienada. Cláudio caiu na cadeira. O quê? Vocês têm 16% de tijolos que não podem ser vendidos. Eu expliquei, apoiando as mãos na mesa. Mas que custam 30 mil por mês de manutenção. E adivinhem quem vai pagar a cota parte proporcional? Vocês. Ou pagam 5 mil reais por mês de condomínio cada um, ou eu executo a dívida e tomo a parte de vocês. Renata começou a chorar. Eu não tenho 5 mil por mês. O meu engajamento caiu. E você, Cláudio? Perguntei. O tubarão de Miami? Ele ficou em silêncio. Ele sabia que estava quebrado. A armadilha estava fechada. Mas eu sou um homem razoável, disse, voltando à minha poltrona. Tenho uma contraproposta para libertar vocês desse fardo. O silêncio na biblioteca era absoluto. O corretor Ricardo já tinha fugido, percebendo que a comissão evaporou. Isso é chantagem, Cláudio murmurou, a voz rouca. Você nos prendeu num ativo ilíquido. Você transformou a nossa herança num passivo tóxico. Eu chamo de proteção patrimonial, Cláudio, respondi servindo-me de um copo de água. Vocês têm 16% de um problema. Eu tenho 66% da solução. Renata levantou a cabeça, os olhos borrados de rímel. E agora? Eu tenho que pagar para manter essa casa velha, sem poder vender? Exatamente. 5 mil de condomínio moral, Renata. Todo dia 5. Se atrasar, eu executo judicialmente e penhoro seus bens pessoais. O doutor Abreu já preparou a minuta. Ela olhou para o advogado, que assentiu. Eu não tenho 5 mil por mês, Fernando. Ela gritou. Eu contava com a venda da casa para pagar o meu apartamento no Leblon. As marcas estão cancelando contratos. Olhei para Cláudio. Ele estava quieto demais, suando frio. E você, Cláudio? O mercado de Miami não paga as contas? Cláudio evitou o meu olhar. A minha liquidez está
Alocada em posições de longo prazo, desimobilizar agora seria imprudente. Eu ri. Uma risada seca. Mentira. Caminhei até a mesa e joguei um segundo envelope, um dossiê que paguei caro para obter na semana anterior. Você não tem posições de longo prazo. A sua startup, a NexoVest, está sendo investigada pela SEC americana por fraude piramidal. Os seus bens em Miami estão bloqueados. Você veio ao Brasil não para enterrar o pai, mas para vender a casa e pagar os advogados antes de ser preso. Cláudio olhou para o relatório. Ficou cinza. Você me investigou? Due diligence, irmão. Nunca entre numa sociedade sem auditar os sócios. E agora somos sócios. E como sócio majoritário, sou muito exigente. Quero reformar o telhado mês que vem. A cota extra será de R$ 20 mil para cada um. Renata soluçou alto. Cláudio fechou os olhos, derrotado. O que você quer, Fernando? Ele perguntou. Você disse que tinha uma contraproposta. Eu tenho. Abri a gaveta da mesa do pai. Tirei um talão de cheques, o meu talão pessoal. Eu compro a parte de vocês. Os olhos da Renata brilharam. Você compra, pelo valor de mercado, 4 milhões. Não. Destampei a caneta. O valor de mercado pressupõe liquidez. A parte de vocês é um ativo podre. Eu vou pagar o valor de liquidação forçada. Escrevi um número no cheque, destaquei. Coloquei na mesa. Fiz o mesmo para o segundo cheque. Eles olharam para os papéis. R$ 500 mil? Cláudio gritou, ofendido. Isso é um insulto. A minha parte vale 4,5 milhões. É R$ 500 mil à vista, Cláudio. Hoje, agora. Dinheiro na conta antes do almoço. Levantei-me e fui até a janela. Ou vocês pegam R$ 500 mil agora e somem, ou ficam com a dívida mensal, a reforma do telhado e a investigação da SEC sem dinheiro para o advogado. Era a escolha entre a ganância e a sobrevivência. Renata foi a primeira a quebrar. Eu assino, ela sussurrou, pegando o cheque. Eu preciso pagar o Leblon. Me desculpa, Cláudio. Ela assinou o termo de cessão de direitos. Cláudio olhou para o cheque. Ele sabia que R$ 500 mil não salvaria a empresa dele, mas pagaria a fuga. Era o bote salva-vidas no Titanic. Você é um monstro, Fernando, Cláudio disse, pegando a caneta com ódio. Você planejou isso. Você usou o dinheiro do seguro de vida do pai para nos comprar, não foi? Sorri. O pai deixou um seguro de vida de R$ 1 milhão, beneficiário único, Fernando Siqueira. Ele disse, use isso para tirar os ratos de dentro de casa. Estou apenas cumprindo a vontade do falecido. Cláudio assinou, rasgando o papel, jogou a caneta na parede. Engasgue com essa casa velha, ela vai cair na sua cabeça. Saiam, ordenei. Vocês têm 1 hora para tirar as coisas pessoais. Depois disso, troco as fechaduras. O solar dos Medeiros agora tem um único dono. Eles saíram, Renata chorando de alívio, Cláudio bufando de ódio. Fiquei sozinho na biblioteca. Doutor Abreu fechou a pasta. Foi brutal, Fernando. O seu pai teria ficado orgulhoso. O meu pai construía prédios, Abreu. Eu apenas limpei o terreno. Por R$ 1 milhão, comprei um patrimônio de 25, mas, mais importante, comprei o silêncio. Eles foram embora. Agora, restava apenas um detalhe, o cofre. Cláudio queria ver o cofre, mas eu não deixei. Porque o que tem lá dentro não é dinheiro nem ouro, é a verdade. O portão de ferro do solar dos Medeiros fechou-se com um estrondo metálico, isolando o mundo lá fora. Vi pela câmera de segurança o Porsche do Cláudio e o Uber da Renata desaparecerem na curva da rua. Eles levaram os cheques de R$ 500 mil. Levaram a ilusão de que saíram com algum lucro. Eu fiquei com o silêncio. E com a casa. Dr. Abreu foi o último a sair. Ele me entregou uma chave pequena de latão. É do cofre pessoal dele. O Arthur me instruiu a lhe entregar isto
apenas depois que a escritura fosse transferida. O segredo é a data da sua formatura. Fiquei sozinho na mansão de 1.000 metros quadrados. O eco dos meus passos no mármore parecia o som de uma catedral vazia. Subi para o escritório, afastei o quadro Os Cafezais, de Portinari, uma réplica perfeita, e encontrei o cofre. Girei o dial. Clique. A porta abriu-se. Eu esperava encontrar dinheiro ou joias, mas o cofre estava vazio de riquezas materiais. Havia apenas 3 cadernos de couro e uma pasta de arquivo no fundo. Peguei aí o caderno preto, etiqueta Cláudio. Não era um diário, era um livro-caixa forense. 14 de maio de 2012, desvio de verba da obra Delta, R$250 mil. 20 de setembro de 2015, fiança Miami, $150 mil americanos. Total desviado, R$6.450.000. O pai documentou cada centavo roubado como antecipação de herança. Peguei o caderno vermelho, Renata, venda joias da mãe, R$800 mil. Empréstimo para a marca falida, R$1.200.000. Total consumido, R$4.100.000. Senti um soco no estômago. Eles não aceitaram os meus cheques de 500 mil só por desespero. Eles aceitaram porque tinham medo deste cofre. Cláudio sabia que o pai anotava tudo. Se fizéssemos uma auditoria real, eles sairiam devendo. Peguei o caderno azul. O meu estava leve, quase vazio. Havia apenas uma folha. Fernando, o caderno está vazio porque você nunca pediu, você só deu. Eles levaram o passado, você fica com o futuro. Sorri com lágrimas nos olhos, mas ainda havia a pasta no fundo. Projeto Alicerce, 2013. Abri. O chão sumiu sob os meus pés. Era uma escritura pública de compra e venda. Vendedor, Arthur Siqueira. Comprador, Fernando Siqueira. Valor, R$1. Doação com reserva de usufruto. A casa já era minha. Há 10 anos. Ele passou a casa para o meu nome antes de a demência piorar, para proteger o imóvel do Cláudio. O testamento de hoje, teatro. O pai me fez gastar o dinheiro do seguro para comprar a minha própria casa, só para garantir que eu teria a coragem de cortar os laços com os meus irmãos. Se eu soubesse que a casa era minha, teria deixado eles ficarem por pena. Ao me fazer comprar, ele me transformou em dono. Ri alto na sala vazia. Velho manipulador genial. Desci as escadas para trancar tudo. Mas quando cheguei ao hall, vi algo estranho. Havia um envelope branco deslizado por baixo da porta da frente. Abri a porta. A rua estava deserta. Peguei o envelope. Rasguei. Dentro, havia apenas uma foto antiga, Polaroid, meu pai jovem abraçado com uma mulher que não era a minha mãe. E no colo dela, um bebê. No verso da foto, uma data, 1990, e uma frase manuscrita: a herança não acabou, falta a parte dela. O sangue gelou. 1990. Eu nasci em 88. Quem era aquele bebê? O inventário financeiro estava resolvido, mas o inventário moral acabava de ganhar um novo capítulo. Passaram-se 7 dias desde que os meus irmãos saíram. 7 dias de silêncio no solar. Vasculhei o escritório, mas não havia menção a uma amante ou filho. A trinca na estrutura apareceu numa terça-feira chuvosa, às 19 horas. O interfone tocou. No monitor, vi um Fiat Argo simples e uma mulher de sobretudo bege. Os olhos dela eram os olhos do meu pai, o mesmo formato amendoado, a mesma intensidade. Quem é? Isabela Siqueira. A voz era calma. Você tem a minha foto no seu bolso. Sou o bebê. Conversamos ou chamo a imprensa. Abri o portão. Isabela, aparentando uns 33 anos, entrou sem admirar a mansão. O foco dela era eu. O Cláudio e a Renata eram ruído. Ela disse, sentando-se na biblioteca como se fosse dona:
Eu sou o sinal. Não quero esmola, Fernando. Sou arquiteta, tenho meu escritório, não preciso do dinheiro do papai. Então, o que você quer? Ela tirou 2 documentos da pasta. Primeiro, exame de DNA, 99,9%. O pai sabia, mas negou o reconhecimento para não estragar a família perfeita. O pai morreu com medo de mim. Ela continuou. Não por chantagem, mas por causa disto. Ela colocou o segundo documento na mesa, uma folha amarelada de 1990. Confissão de dívida e promessa de doação, assinado por Arthur Siqueira e Helena Costa. Minha mãe, disse Isabela. Ela era a secretária dele. Assumiu a culpa por uma fraude fiscal da construtora para salvá-lo da cadeia nos anos 90. Em troca, ele assinou isso. Confesso dívida com Helena. Garantia 50% do solar dos Medeiros. Isso prescreveu, eu disse. Dívida sim, mas o ponto é a fraude na doação de 2013. Eu gelei. Ela sabia. Eu sou advogada tributarista também. Ela sorriu. Vi que o Arthur doou 100% da casa para você em 2013, mas ele tinha uma filha escondida. Isso é fraude à legítima. Eu posso anular a escritura de 2013. Se ela anular, a casa volta para o inventário comum, dividido por 4. Cláudio e Renata voltam. Eu perco tudo. Você quer a casa? Perguntei, derrotado. Não. Eu quero o que o Arthur roubou da minha mãe. A dignidade. Minha mãe morreu no SUS enquanto ele pagava fiança para o Cláudio. Ela levantou-se e foi até a janela. Tenho uma proposta. Não vou anular a doação. Odeio seus irmãos tanto quanto você, mas você vai reconhecer a dívida de 1990. E então, eu quero 50% da casa, agora. Entramos em condomínio, metade minha, metade sua. Ou aceita, ou anulo tudo, e os abutres voltam. Era um xeque-mate. Ela não era inimiga. Era uma vítima, como eu. Nós dois pagamos a conta da família. Olhei a confissão de dívida. O império foi construído sobre o sacrifício de 2 pessoas, eu e a Helena. Isabela, chamei. Você disse que é arquiteta especialista em restauro? Sou. Eu aceito. 50%. Mas com uma condição técnica. A chuva parou, mas a tensão na biblioteca continuava. Isabela aguardava. Qual é a condição? Ela perguntou. Nós não vamos vender o solar. Nunca. Vamos transformá-lo na sede do Acervo Siqueira. Eu entro com o capital e a engenharia. Você entra com um projeto de restauro. Criamos uma holding com cláusula de lock-up vitalícia. Se um quiser sair, tem que vender a parte para o outro por valor simbólico. Isso garante que o Cláudio e a Renata nunca toquem aqui. Os olhos dela brilharam. Não era ganância, era validação. Fechado. Chamamos o Dr. Abreu. Ele não se surpreendeu ao ver Isabela. Você tem os olhos do Arthur, ele disse. Formalizamos uma dação em pagamento. Eu transferi 50% do imóvel para Isabela para quitar a dívida histórica do meu pai com o espólio de Helena, juridicamente perfeito. Blinda a operação contra qualquer anulação futura dos meus irmãos. Assinamos às 3 da manhã. O solar agora tinha 2 donos, o filho cuidador e a filha secreta. Tem uma coisa que você precisa ver, eu disse. Levei-a até ao subsolo, a ala leste. Acendi as luzes fluorescentes do arquivo. Estantes de aço com 50 anos de história da construtora. Fui até uma mesa de desenho antiga no fundo. Mostrei um projeto de reforma de 1991. O carimbo dizia: autor do projeto, arquiteta Helena Costa. Isabela cobriu a boca, segurando o choro. Minha mãe. Ela projetou? Ela não era só secretária, era arquiteta. O pai guardou o trabalho dela aqui neste bunker, protegido do mundo e da família oficial. Puxei uma gaveta com fotos. Arthur e Helena
no canteiro de obras, rindo, sujos de terra. Ele a amava, eu disse. Do jeito torto dele. Aqui dentro, ela é a fundação. Isabela tocou as fotos. O muro de desconfiança caiu. Vi minha irmã. Vamos restaurar isso. Ela disse, limpando as lágrimas. Vamos dar o crédito a ela. Acervo Helena Costa e Arthur Siqueira. Soa bem, concordei. O Cláudio vai infartar quando vir a placa. E o telhado? Ela perguntou. Você disse que precisava de reforma urgente. Menti para assustar eles. O telhado está novo. Ela sorriu. Ótimo. O dinheiro que economizamos, vamos usar para processar o Cláudio. Vi o caderno preto no cofre. Crime tributário não prescreve se houver dolo. E eu sou tributarista. Eu sorri de volta. Vamos ao trabalho, sócia. 1 ano depois. O solar dos Medeiros não cheirava mais a mofo. Cheirava a tinta fresca e café expresso. Eu estava no topo da escadaria, ao lado de Isabela. O hall estava lotado para a inauguração do Instituto Siqueira e Costa de Preservação Arquitetônica. A justiça foi feita. Cláudio foi preso em Miami há 3 meses, graças ao dossiê que Isabela enviou anonimamente às autoridades americanas. Perdeu tudo. Renata, falida após perder o processo contra nós, vive num subúrbio de Paris vendendo cursos online. As bolsas Chanel foram penhoradas. Desci para o discurso. Boa noite. Esta casa foi um cofre fechado por décadas. Hoje, ela se abre. Meu pai me ensinou que uma estrutura precisa de fundação. Mas esqueceu de dizer que a fundação tinha um nome. Isabela puxou o veludo da parede. A placa de bronze brilhava. Solar dos Medeiros. Projeto original, Helena Costa. Execução, Arthur Siqueira. Restaurado pelos filhos, Fernando e Isabela. Aplausos. A mãe dela foi eternizada. Fui ao jardim de inverno. A noite estava clara. Tateei o envelope com a foto de 1990 no bolso. A herança não foi o dinheiro. O dinheiro evapora. O dinheiro destruiu o Cláudio e a Renata. A herança foi a escolha. O pai me deu a chance de escolher entre ser vítima ou dono. Eu escolhi ser dono. Isabela apareceu com 2 taças de champanhe. Um brinde? Ofereceu. Aos tijolos que sobraram? Perguntei. Não. Aos tijolos que nós assentamos. Bati minha taça na dela. O solar estava iluminado, vivo e seguro. Blindado juridicamente e habitado por quem merecia. Aprendi que família não é o sangue que corre nas veias. É o concreto que a gente mistura junto.